One, two, one, two. Respeito voltou. Ponto. Muito boa tarde a vocês que acompanham a programação da Rádio Classista. Eu me chamo Rômulo Jacob, estou aqui para iniciar mais um programa na Arquibancada, a melhor resenha esportiva, segundo o nosso amigo Carlos Emanuel, sobre o futebol cearense. E hoje convidado muito especial, nosso amigo Carlos Emanuel está sem palavras com a presença de Éder Freitas. Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos falar hoje muito sobre fisiculturismo, piloto, homem já foi, locutor de MMA, sobre rádio, sobre tudo. Daqui a pouco vamos fazer uma entrevista completa com Éder Freitas, o Bruce Buffer cearense. Bruce Buffer cearense. E hoje vocês estão sentindo aqui uma falta do nosso amigo Wesley Palestina na bancada, mas ele vai chegar a qualquer momento, porque são exatamente 1h30 da tarde, 13h30, e começamos hoje pontualmente, graças a Deus. E para compor essa bancada, nosso amigo Carlos Emanuel, que parece que ainda tá de ressaca de domingo, da feijoada do bagaço. A voz da imparcialidade. Boa tarde, Emanuel. Muito boa tarde aos ouvintes, aos internautas, ao nosso convidado Éder Freitas, Rogério Biola, Orenildo Vidal. E tá chegando o Natal, desejar um Feliz Natal aí antecipado aí pra turma toda que tá ouvindo. E vem muita notícia aí do futebol amador e as contratações de Ceará e Fortaleza daqui a pouco. Ainda tem especulações da bola também. Ainda tem bola rolando ainda, Manuel? Tem o futebol sub-20, tem o futebol amador. Já nas ondas da imparcialidade, com ele e Carlos Emanuel. E nosso amigo Rogério Biola para falar tudo sobre o Leão do PC. Boa tarde, Rogério. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui na nossa bancada. Boa tarde, galera, a todos. Tricolor de AC. Contratações aí, novidades, né? Tudo sobre o Leão Tudo hoje. sobre o Leão. E também Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf. Lembrando que nosso amigo Rogério é surfista aí das antigas, né? Do bodyboard, né? Vai falar também sobre surf hoje aí pra galera. Muito bom. E pra iniciar... Obrigado, Rogério. E para iniciar, antes de mais nada, o nosso programa, vamos aqui começar logo com nas nossas imparcialidade, pode ser, Manuel? Pra gente começar aqui, descarregar tudo que tem que descarregar de resultado aí, começar um bate-papo legal com o nosso amigo Éder aqui. É isso aí, vamos aqui falar sobre... Nas ondas da imparcialidade. Com ele, Carlos Emanuel. Vai lá! Copa Seromos Sub-20 aí, o Floresta foi campeão aí em cima do Fortaleza, 2-1, gols aí do Guilherme e Carlos Eugênio. Foi campeão invicto aí em cima do Fortaleza. Aí parabenizar o técnico Jorge Veras, que foi o treinador até as quartas de final. Com problema de saúde ele foi afastado. E o técnico Mozart Neto assumiu no final da competição e trouxe esse título aí para o time da Vila Manuel Sátiro aí. Parabenizar mais um título para o Floresta aí. E também agora falar sobre a terceira edição da Copa Arena de Futebol, promovida aí pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, que teve os campeões feminino e masculino. O Arena foi o grande campeão na categoria masculino, venceu 2-0
O Papão, né, venceu 2-0 o Maria Clara, no Quintino Cunha. O Papão é lá do Vila União, parabéns aí o Papão. E no feminino, o Leões do Sítio, 4-0 nas meninas da Superliga. A Copa Arena, como eu falei, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Copa Arena de Juventude, realizada pela Prefeitura neste ano, movimentou 10 mil atletas não profissionais, divididos em 504 equipes de 100 bairros de Fortaleza. 513 partidas nas 22 areninhas aí da cidade. Lembrar aí que as areninhas aí de Fortaleza estão cada vez se multiplicando aí, né, pela nossa cidade e também pelo nosso estádio. É importante as areninhas, que está dando aí movimentação aos bairros de Fortaleza com essas competições amadoras, né? Inclusive, essa semana o prefeito Roberto Cláudio anunciou aí a construção de algumas areninhas no entorno do Parque do Cocó, né? Inclusive gerou uma polêmica aí, a galera na rede social. Acho que a galera meio tendenciosa dos jornais aí já solta uma notícia dessa justamente que é pra galera se inflamar e achar que ele vai desmatar o Parque do Cocó. Mas creio eu que seja por volta ali na região. É uma parte que é destinada ao lazer do parque, né? Esse futebol assim amador, né, Éder Freitas, é importante, né? Esse futebol assim de bairro, não sei se você já jogou na sua infância, como era... Eu joguei lá primeiro uma boa tarde, Rômulo Jacob, boa tarde, Carlos Emanuel, boa tarde, Rogério Viola e na técnica o Orenilton Vidal. Orenilton Vidal. E a todos os ouvintes aqui do programa Na Arquibancada, é um prazer, uma satisfação. Eu joguei, eu moro ali no Benfica, né? Lá tinha na Praça da Gentilândia um campo de areia. Eu joguei quando eu tinha entre 10, 11, 12 anos. Foi lá que eu aprendi a jogar futebol e tudo. E teve os colegas meus que emergiram para grandes times a partir do campo de futebol amador. Inclusive, meu pai, o jornalista Eliezer, ele jogou num time lá no Monte Castelo. Também foi a mesma situação, e os amigos deles emergiram para os times profissionais. E no momento que adentra nossa sala aí, o grande torcedor do Ceará e comentarista, né, Romulo? Ezio Palestrinha chegando aí um pouco atrasado. E o programa ao vivo é assim mesmo, galera. Aqui não tem essa. Se ajusta aí, faz o teu teste aí de microfone aí e compartilha com a galera aí, Palestrinha. Desculpa aí, pessoal, problema... por questões de problemas familiares aí. Tá cansado, cara? Aí correndo? É claro, meu filho, você... Domingo, tá de boa de domingo, tá ressaqueado ainda? Não, Gostou da feijoada do bagaço? Rapaz, ó, primeiro, hein, galera? Gostou mesmo? Feijoada do bagaço. Se eu tivesse festa aí de primeira. Se eu tivesse acompanhado com aquela loura, também estaria muito feliz. Aí, rapaz, o homem fez sucesso, viu? O homem fez... Vamos deixar nosso amigo respirar um pouquinho, continua aí. Puxa aí o bonde aí. Puxa aí. Então é isso, o Éder Freitas falou aí do bairro Benfica, no bairro Boêmio, né, de tantos pré-carnavais, o bairro do Tom Barros, nosso grande amigo Vitor Hanover também, e ali do estádio Presidente Vargas e do Aécio de Borba, né, ali é um bairro tradicional, que vai ter os pré-carnavais agora, tá chegando. Ali é onde Fortaleza respira a cultura, né, cara? O bairro Benfica é um bairro maravilhoso, show de bola, a galera ali se reúne e é bacana demais. E lembrando que daqui na Rádio Classista, aqui no programa Na Arquibancada, você pode participar ao vivo através da nossa live lá do Facebook. Já tem a galera participando aqui. O nosso amigo Daniel Moral, que é tricolor, torcedor do tricolor, e sempre tá com a gente aqui, mandando um alô aqui. Feliz Natal pra galera, principalmente a Nação Tricolor. O meu amigo Thiago Martins, mais conhecido como Lanterna Verde, Romero, manda um alô pra galera da Nassau. Um grande abraço aí, Lanterna. Tamo junto. E o nosso amigo Daniel Moral aqui, sempre reverenciando o seu tricolor de aço. Sim, pois é. E agora a gente tá aqui com o nosso amigo, tem mais aí informações aí? Então, só pra finalizar aqui, pronto, parabenizar o Madalena, campeão feminino, e o São Benedito masculino do Intermunicipal da Lindep, a Liga de Desportiva de Pindoretama aí, que reuniu as equipes amadoras aí de todo o estado do Ceará. Fez um belíssimo campeonato amador aí, nas finais foi no Castelão, foi show de bola. Foi no Castelão aí, no solzão daquele ali, né? Achando o Kengo, né, cara? E vamos estar juntos aí em possíveis transmissões futuras, né? Na Arquibancada aí, um abraço, e pedir aí pro Ezio Palestrinha e pro nosso convidado Éder Freitas compartilhar também nos grupos aí o nosso Na Arquibancada, né, galera? Fala, Palestrinha, pode falar, cara, fica à vontade. O que é que você quer? Só falar aqui um pouquinho, né? Não é muito assim por fora do que... Assim, um pouquinho por fora do que vocês estão falando, né? A respeito, eu quero só mandar assim, uma notícia que saiu aqui no jornal Esportes O Povo, né? No caso aqui no Instagram, que o Ministério Público interditou
o CFO, né? Centro de Formação Deu um Olímpica prazo de 30 devido... dias, né? 30 Deu, dias não, no prazo. 10 dias. 10 dias. Por causa de estrutura e tudo, né? O alvará, que é no caso o alvará de funcionamento. E agora nós vamos cobrar da Secretaria de Esporte do Estado, porque não pode ter o CFO ficar fechado, não. O CFO que estava brigando o basquete cearense, né? Nesse NBB, e também que vai promover o UFC em fevereiro. Então, o poder público aqui do estado tem que mexer seus pauzinhos, porque um instrumento que foi inaugurado não tem muito tempo, tem uns 2 anos, 2, 3, não sei bem ao certo. Mas não pode ficar parado um instrumento desse público, não. E olhe que lá é uma estrutura bacana para poder abrigar eventos de grande porte, como o próprio UFC. Exatamente. Para isso, né? O investimento foi para isso aí, né? Incentivar o esporte ali. E era para ser inaugurado na Copa, não foi? Se inaugurava 2 anos atrás, quer dizer, não pode deixar passar em branco, tem que divulgar isso aí e ficar em cima mesmo. Na verdade, o CFO ele nunca foi usado como em 100% da sua capacidade, né? Porque você vê que ele foi feito para abrigar várias modalidades olímpicas e você passa ali e você não vê funcionando. Tem uma pista de motocross ali, tem aquelas piscinas, você vê mesmo funcionando só o Casa de show. arena, também, né? O ginásio em si, mas no geral, assim, eu acho ainda muito abaixo da Ele tá expectativa. servindo pra casa de show. Mas vamos torcer aí para dar tudo certo e o CFO está 100% aí para receber os próximos eventos. E vamos aqui aproveitar o nosso convidado aqui, nosso amigo Éder Freitas, o Bruce Buff cearense. Éder, fala um pouquinho aí, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Fala um pouquinho da tua história aí no automobilismo, no esporte em geral, já foi fisiculturista, hoje em dia é anáusia de MMA. Fala um pouquinho, resume tua carreira pra gente aí, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, gente. A minha carreira no automobilismo começou nos anos 90, em meados de 1996. Eu tinha um sonho de assistir uma corrida, né? E meu pai me levou exatamente para correr de kart. Os karts indoor que hoje em Fortaleza, novamente, estão fazendo o maior sucesso. Ele me levou, nunca tinha corrido na minha vida, e eu fui lá no Speed Kart, ali na Os Soares, que hoje está fechado, em 1996. 95, 96, foi nesse período. E lá eu tirei 2º lugar. E nunca ter corrido. E a partir daí, meu filho, vamos investir nessa situação, você vai começar a correr. E eu comecei a treinar toda a bateria. Ele, faça a tangência assim, na reta acelere assim, na curva, e foi, né? Então, um ano depois, de 100 baterias eu venci 90, e meu filho, agora vamos migrar para o profissional. E na época, estava sendo inaugurado o kartódromo Júlio Ventura, em 1997, que é o kart profissional, que é totalmente diferente. Chegamos lá no kart profissional, levamos P no começo, porque é como se é o profissional, você tem que ter seu kart, você tem que comprar seu kart, a sua equipe, é totalmente do kart indoor. No kart indoor você chega, paga a bateria e corre os 20, 30 minutos, pronto. Lá no kart não, você tem que levar o kart, você tem que levar o mecânico. Então é uma série de situações totalmente diferentes. E para você ter ideia, num kart profissional, ele atinge 150, até aquela pergunta que eu queria fazer, qual a diferença? É porque eu também tinha esse sonho de criança de correr, né? Eu vi o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, eu vi os grandes Nigel Mansell, né? Ricardo Patrese, grandes competidores aí vencendo, e a gente tinha aquele sonho de competir, mas eu nunca consegui concretizar. Agora já veterano, né? Eu comecei, você falou aí do kart indoor que está surgindo aí no shopping de Fortaleza, eu comecei a ir para os karts dos shoppings de Fortaleza. E eu tinha essa curiosidade, porque no kart do shopping, você vê que é uma pista diferente, né? Totalmente diferente. Só não olhar. Imagina você lá correndo, como é que deve ser a diferença, Isso. Né? No kart indoor, é um motor 4 tempos, ou seja, ele atinge 70, 80 km. No profissional, não. No profissional é 150 a 170. Ou seja, imagine você a 170 km a um dedo no chão. O Ayrton Senna costumava dizer, da Fórmula 1 para outras categorias, o que chega mais próximo em termos de emoção, em termos da força G, é o kart. Então, por exemplo, numa reta você chega a 120, 130 e o kart fica tremendo. No kart indoor, não. Geralmente não é asfalto, é outro tipo de piso, e dá essa diferença, ou seja, de entrar numa curva e sair. É como se fosse o amador e o profissional. E no kart profissional eu tive a felicidade de vencer várias corridas, inclusive os meus concorrentes na época eram o filho do Tato Gereissati, era o dono da Overrange, são as turmas
lá até com um poder aquisitivo muito alto. Ou seja, é um esporte para quem tem E meu pai bufunfa, né? jornalista, né? Ou seja, o que ele tentou investir, ele conseguiu. Mas assim, por exemplo, depois do caixa, eu tive uma oportunidade para ir para a Itália. Mas como o poder aquisitivo e os patrocinadores na época não tiveram como chegar, Chegaram juntos, não né? chegaram junto. Então, pronto, exatamente. Mas o meu maior presente no kart profissional foi quando o mecânico Ayrton Senna chegou aqui com outro piloto, me viu correndo e disse assim, ó, esse azulzinho aí, o 47, ele tem chance de chegar lá. Então isso pra Fera, mim, né? O cara é fera. E olha que o pessoal que trabalhou com o Ayrton Senna era o são caras Exatamente. de primeira linha no mundo. Exatamente. Não é pouca qualquer coisa um não, que, né? não é qualquer um que chega, por exemplo. Não estou falando só questão de ser piloto de Fórmula 1, não. Mas o pessoal que trabalha por trás, quem chega lá para trabalhar com isso, tem um trabalho reconhecido. Verdade. Os caras têm visão, né? Os caras têm uma visão Não, ali tem, que não, é, botou o olho. não é, quer dizer que você não era pouca coisa, não. O negócio era coisa muita, né? Eu tô vendo que ele é um metamorfose ambulante, ele se transforma, transforma. né, em várias coisas, né? Exatamente. Pergunta Do carro. Às vezes a vida nos leva a essas transformações inesperadas, né? Fica à vontade, Biel. Então você no tempo que ali na Leste Oeste tinha aquele autódromo. Pronto. Cartódromo, né? Exatamente. Então eu tenho lembrança ali, passava ali sempre, eu pegava mais um dia na Leste. Um dia desse, né, Biel? Um dia desse, né? Aí, 45, 50 anos atrás. Uma né, observação, na Leste-Oeste foi nos anos 80, 70 e 80, e foi os anos de ouro do kartismo. Na minha época não, foi nos anos 90, mas eu peguei pilotos, né, da categoria de lá, os filhos, que eu corri junto com eles. Por exemplo, os filhos do Júlio Ventura, que são os donos ali da negócio de Fiat 1, negócio de concessionário, eu corri com os filhos deles, então foi oriundo lá da Leste Oeste. Boa observação a Boa, sua. porque ali é uma lembrança boa, que você falou do kart, eu tenho essa lembrança do kart ali. Ia surfar na Leste, parava pra ver também, né? Que o cara verdade. correndo ali, pô, que bacana, legal, tá velocidade, uma diferente, né? Totalmente. Naquela época lá. bem Outros diferente. tempos da cidade, né? Outros momentos, né? Tempos áureos aí, tempo que nem violência tinha muito por aqui em Fortaleza. Verdade. Hoje Olha, Palestinha, faz tudo. Assim, falamos mais nos tempos de hoje do automobilismo, né? Qual é a sua opinião com você com histórico, né, de automobilismo e tudo? O que tem faltado muito não só para o piloto cearense que quer se aventurar com isso, mas também para o próprio piloto, os pilotos brasileiros. O que é que está faltando para eles terem mais destaque em campeonatos em nível europeu, não só de kart, mas de outras categorias, porque antigamente, na sua época, grandes nomes brasileiros tinham seu auge em outras categorias, a Indy, que foi o Emerson, que depois foi migrar para lá, Tony Canaan, que atualmente está perto de encerrar a carreira, e outros pilotos em outras categorias. O que é que está faltando para o piloto brasileiro hoje, ou cearense, que sai daqui e vai para fora, para poder desbancar esse negócio todo, né? Pronto. Na época do Ayrton Senna, do Emerson Fittipaldi, tinha as categorias de base aqui. Depois do kart, tinha a Fórmula Ford, tinha a Fórmula Brasil. E essas categorias eram que chegavam mais próximo da Fórmula 1. Depois vinha a Fórmula 1, a Fórmula inglesa, aí chegava na Fórmula 1. E essas categorias, na época, eram no auge lá em cima. E agora, depois da morte do Ayrton Senna, passaram 5, 6 anos, essas categorias morreram aqui. E o que acontece? Então os pilotos, os brasileiros, têm que sair lá de São Paulo, geralmente é no eixo Rio-São Paulo, os grandes pilotos, para chegar na Fórmula 1. Vão correr na Europa. E quando chega lá na Europa já tem tudo armado, entendeu? E tem um detalhe também, que eu sempre friso, que é o seguinte: os europeus sempre foram muito privilegiados, entendeu? E o Ayrton Senna, o Nelson Piquet, o Emerson, foram pilotos que chegaram ali na marra, tá entendendo? Com talento, com esforço, entendeu? Tanto para você ter uma ideia, o Nelson Piquet era o chamado piloto mecânico. Além de ele correr, ele teve que aprender o diferencial de regular o carro. Hoje não. Hoje, para você chegar lá na Fórmula inglesa, lá na Fórmula 1, o brasileiro não tem mais aquelas categorias de base, não tem como mais aprender a questão da mecânica. E quando já chega lá na Europa, é um mercado fechado. E detalhe, hoje a Fórmula 1,
não é mais o piloto, é a máquina. O que vence hoje na Fórmula 1 é a máquina, é a tecnologia. E a Fórmula 1, tanto que tem os brasileiros, para chegar na Fórmula 1, só vai ter um agora que daqui a 2 anos, que é o neto do Emerson Fittipaldi, que é o Enzo Fittipaldi. Mas por quê? Por causa do nome dele. Mas a pergunta que eu quero responder: por que os brasileiros não têm mais aquela ápice de chegar lá? Porque as categorias de base aqui, que eram próximo da Fórmula 1, que era a Fórmula Ford Brasil, foram extintas. Então acredito eu que esse talento que você busca, é o Ayrton Senna, né, o Piquet, lembro muito bem também, quem não acompanhou o Ayrton Senna? Quem não era fã do Ayrton Senna? Também não era mais um fã do Ayrton Senna. E você diferenciar da máquina do homem. Pronto. Na época era o homem. Homem, exatamente. Agora é a máquina. Agora é a né? máquina. Então essa coisa de base completamente é deixar de lado. Infelizmente. Infelizmente. Quem sabe. Infelizmente hoje é o que a gente vê, por exemplo, eu vejo eu assisto às vezes a Fórmula 1 e vejo o Lewis Hamilton ganhar uma corrida sem nenhum problema. E tem tanto, acho que assim, tem tanto piloto em equipes pequenas na Fórmula 1 que não tem tanto orçamento, mas consegue jogar no braço. E outra coisa, assim, eu não estou dizendo só a Fórmula 1, mas algumas categorias perdeu muita graça por questão de piloto chegar lá e pagar. Não, hoje o piloto paga, hoje não é o talento que chega. Eu me lembro bem, acho que os últimos que eu vi que tinha esse tipo de talento, acho que até foi o brasileiro, foi o Felipe Massa e o Rubens Barrichello, por incrível que pareça. Apesar do Rubinho não ter ganhado muita corrida, ele tinha talento, ele sabia fazer tempo, sabia mexer no carro. Eu me lembro que quando assisti a Fórmula 1, quando era o Ross Brown comprou e fez a equipe no nome dele, ele acertava o carro, aí o Button via e dizia, bota o mesmo acerto que o dele. Quer dizer que o cara ficava pegando do lado, enquanto o cara que sabia mexer no riscado, conversava, tinha um linguajar com os engenheiros, com os mecânicos, conseguia acertar o carro para ele, aí o outro pega do lado e faz. Exatamente, eu vou só reforçar aí o que você está me dizendo agora. O próprio Schumacher, né, teve agora a notícia que ele saiu do coma, que ele estava em 5 anos, quando correu com o Rubinho, o que foi que o Rubinho acertou aí? Pode copiar isso aí. Então, ou seja, até o próprio Michael Schumacher, né, que agora vocês ficaram sabendo que ele saiu do coma, estava durante... Pois um exemplo maior de que hoje em dia o que vale mais é a máquina do que o próprio piloto é o próprio Schumacher, né, que se aposentou, depois voltou e Pronto. Quando voltou, não ganhava nada de novo, né? E só um detalhe. Outra equipe e tal. E o reforço que você está dizendo, por exemplo, na época do Senna, era ele, era o chamado parafuso, pronto. No linguajar do automobilismo, é o chamado, o que tem de melhor é o parafuso do meio, é o piloto. E o Schumacher, ele pegou já foi a era da máquina. Enquanto na era do Senna, era o piloto do meio, agora quem eram os concorrentes do Senna? Niki Lauda, Nelson Piquet, Alan Prost. Rapaz, pra mim, quando eu vejo os replays do Alan Prost com o Senna... Nigel Mansell. E do Schumacher, Mika Hakkinen, Damon Hill, David Coulthard, Jacques Villeneuve, o próprio irmão e o Rubinho, né? Então você, o Schumacher pegou tudo na baba. E outro detalhe, o Schumacher é o chamado aquele Dick Vigarista. Dick Vigarista era o cara que aprontava. Eu me lembro até um dia, eu não sei se foi o Massa ou foi o Rubinho que fez isso. Que no final da corrida, para poder deixar o Schumacher sem graça, ele só deixou ele passar na linha de chegada. Pra poder deixar o cara desmoralizado na frente do todo. Os valores aí só... E o narrador disse assim, e agora lá vem o Rubens Barrichello, vai ganhar agora, hoje sim. Quando foi na hora... Aí, hoje não. 3 horas. GP dos Estados Unidos, não foi? Acho que foi GP dos Estados Unidos. Né? Então vamos aqui como se fosse uma metamorfose, que nem falou nosso amigo Carlos Emanuel. E depois do automobilismo, nosso amigo Éder migrou, o homem é parado, né? Então, isso explica porque ele migrou para musculação, fisiculturismo, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Situação. Depois do automobilismo, eu era muito magro. O perfil dos pilotos sempre são pessoas magras, porque por causa do peso do corpo, do peso da pessoa. O piloto tem que ter um peso baixo. E depois do automobilismo, eu ficava muito magro e tudo. E eu vi meus amigos na escola, né, começando a atividade física e tudo. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a praticar atividade física. Agora só um detalhe. No kart eu aprendi a ter foco, determinação, compromisso.
para você conseguir um objetivo. Então, o melhor que eu recebi, a melhor educação que eu recebi do automobilismo foi o foco, determinação e compromisso para com os seus objetivos. E é assim que chega lá. E eu levei todos esses ensinamentos para os outros esportes. Foi assim, no fisiculturismo, que eu sempre, nos anos 80 e 90, eu sempre gostava muito de assistir o filme do Arnold, do Sylvester Stallone, do filme Rock Balboa. E os caras tudo com físico legal. Rapaz, eu vou tentar, pelo menos, né? Vamos riscar. Então, né, pronto. Aí eu comecei a praticar para aumentar o meu peso corporal, porque na época do kart eu tinha 1,79, eu pesava 50 quilos. Eu comecei a ganhar corpo, né? E eu, gostando do trabalho do Arnold, sempre gostei, né? Rapaz, vou começar a ir na academia. Rapaz, você tá com físico legal e tudo, vamos tentar uma competição, não, outro esporte e tudo. Aí o cara foi insistindo no professor, não, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí eu comecei, passei 6 anos a 7 anos treinando. Era de casa para alimentação, de casa, do trabalho para casa, a alimentação não tinha refrigerante, açúcar, e aquela mesma dedicação que eu tive, eu joguei pro automobilismo. Quando foi em meados de 2006, teve o Campeonato Cearense, cheguei lá e como estreante fui vencedor. Então você é aquele velho marombeiro, né? Mas hoje em dia ainda pratica? Pratico Só pra manter a forma mesmo. E meus ensinamentos, né, que eu passei 8 anos, né, também dá uma força à galera Dá uma força à galera. Pronto, show de bola. E vamos dar uma pequena pausa aqui com o nosso amigo Éder Freitas e vamos falar de futebol cearense. Já a gente volta aqui com a outra parte da vida do nosso amigo Éder Freitas, como no MMA, na parte de MMA, como locutor de rádio. E vamos aqui falar, vamos começar aqui Tem uns alôs, hein? Vamos começar aqui pelo Vozão de Porangabuçu, que essa semana teve várias novidades, não foi, não? Tem especulações da bola, teve aí a especulação do Felipe Bachola, né? Que jogou no... Do Hiroshima, São Francisco, Hiroshima, tá a especulação que ele pode vir pro Ceará. Diz que tem jornalista que diz que já tá fechado, né? Pode ser, já e qualquer momento pode ser anunciado. Qualquer momento o Twitter anuncia. O Fernando Sobral tá no Sampaio Corrêa, né? É uma especulação, tá sendo até que você falou, né, do Fernando Sobral, isso está sendo trabalhado pela diretoria, ainda não foi confirmado. Nós até noticiamos no nosso Instagram e ele ele pode ser uma boa contratação. E outro aí fortíssimo que ajuda muito o Ceará, o Marinho, né? Poderia estar de volta. Mas o Marinho é mais difícil. É mais né? difícil. Marinho... Inclusive o Atlético tem pretensão de fechar com ele. E dos contratados, né, Romo? Passando aqui para você, para os ouvintes aí, pro Ezio Palestinha, é Cristóvão, né? Cristóvão. A gente noticiou. Lateral direito, né? Cristóvão, Willy... Vitor Feijão, Chico, William e o Charles está de volta, né? O zagueiro Charles, que foi um dos detentores que fez gol do título do campeão invicto do Ceará no Campeonato Nordeste. Eu queria questionar até a bancada sobre isso. A imprensa cearense tem especulado aí que as contratações do Ceará não estão sendo o esperado para o porte do Ceará. Em relação ao Fortaleza. Não sei se o olhar da imprensa é distorcido em relação a isso. Eu não estou dizendo que é. Mas todos que chegam no Fortaleza, a imprensa está dizendo que é bons jogadores e que vêm para o Ceará estão dizendo que não são jogadores do nível do Ceará. Rapaz, não sei se vocês concordam. Mas é o seguinte, futebol sabemos que é no campo. Futebol é verdade. No papel, no futebol. Quem lembra aquele ataque? Romário, Sábio Edmundo. Ataque melhor do mundo, não funcionou. Então, futebol no campo. Assim, aqui no programa da Arquibancada, todo mundo sabe que a gente levanta a nossa própria bandeira, a gente aqui não esconde o time de ninguém, menos a voz da imparcialidade do nosso Micael Manuel. Eu, como torcedor do Ceará, eu acho que o Robson de Castro está cometendo o mesmo erro do ano passado. A gente sabe que dessas contratações, por exemplo, ano passado, de 20 contratações que ele fez, o quê? Aproveitou umas 4? Calisson, Leandro Carvalho, que Calisson ajudou, mas não é aquele jogador. Calisson também já foi, né? O Calisson, inclusive, fechou com o São Caetano, vai jogar o Paulistão, né? Como é que o cara vai jogar o Paulistão? Se for jogar num time mais expressivo, apesar que o São Caetano há muito tempo teve um caso que deu certo aí, ó. O Thiago Alves saiu para jogar no futebol paulista e voltou melhor. Justamente. Voltou. Mas agora, com o Rômulo, com relação ao que você falou assim das contratações, né, do Ceará, desses contratados aí, o Willy eu conheço, porque o Willy jogou Vitória, né? Jogou Vitória, jogou Vasco. Eu vi ele jogar no Vitória, ele joga bem, joga como ponta de chegada, e como o Leandro Carvalho faz, como o Juninho Quixadá faz. Se ele conseguir jogar o futebol que eu vi ele jogar no Vitória, é uma boa pro Ceará, porque aí já vai preencher na vaga que o
O Leandro Carvalho provavelmente vai deixar, né? Vai deixar. E Vitor Feijão, me lembro, eu já vi ele jogar pela equipe do Bahia. Dos volantes é a mesma. Eu vi essa semana ele fazendo um vídeo dele jogando no Criciúma, fazendo gol até no Fortaleza, né? Pois é. Vou falar em Fortaleza, o nosso amigo Juscelino Silva, grande abraço. É verdade que a Estrela vai trazer o Cícero do Grêmio? Não, isso é especulação. Né? Só especulação. O presidente do Fortaleza não disse nada com relação a ele, não. Agora, o que ficou, assim, depois a gente falar em Fortaleza, eu vou falar um ponto aqui que aconteceu com Fortaleza. Que deixa eu falar já lá do Fortaleza. Com relação ao Ceará, aí o Meia Chico, eu vi ele jogar pelo CRB, ele é um bom jogador. Para esse início de começo de temporada, ele vai ser bom para poder testar ele em Campeonato Cearense, Campeonato do Nordeste. O Ceará e principalmente trazer ele, Brasil. Ele jogou muito bem pelo CRB e o Ceará queria trazer ele, se não me engano, ano passado. Foi, que não deu certo, o Pohang Steelers não liberou ele. E então eu acho o seguinte, o Chico eu acho que pode ser uma surpresa boa. Eu me lembro que quando o Ricardinho chegou no Ceará, ninguém sabia que era o Ricardinho, mesmo ele tendo jogado na Ponte Preta. O pessoal não sabia muito dele. Ele entrou, o Chico conseguiu... A gente já conhece mais ou menos o futebol dele, mas a minha opinião com relação a essas contratações, porque a torcida do Ceará... Espera muito. Não, a torcida do Ceará quer ver o Ceará, apesar da discrepância financeira muito grande com relação ao time, mas a torcida quer ver o time grande, né? Quer ver contratações de peso. Acho que o pensamento do Robert Castro é não queimar cartucho antes do tempo, né? Ele tá querendo segurar porque o brasileiro é pesado. Mas né? Justamente, mas ele, se ele começar dessa forma, ele pode cometer o mesmo erro que ele cometeu nesse ano, né? Esse pode ser o problema, mas eu acho assim, que o Lisca pode estar também, ele vê também, o Lisca não é um cara que da noite pro dia não vai estar sabendo quem tá trazendo. Só um alô aqui, a participação da galera aqui na live do Facebook, João Caetano, manda um salve aí, Ezio, Ferrão, sempre Ferrão, hashtag Lula livre, João Caetano aí mandando o seu Lula livre aí. Teve também o Júnior Cavalcante, perdeu, já leu esse, perdeu, abalou. Pode deixar que eu leio. Valeu. Pois é, aí no caso, vamos ver o trabalho, a gente sabe que o Robson de Castro, ele tem mais ou menos essa linha que o Carlos disse, né, ele não tentar queimar muito cartucho, mas é aquele seguinte, se o Ceará, se o Robson de Castro pensa em fazer um bom primeiro semestre, eu acho que pelo menos uma ou duas contratações de peso deveriam ser feitas. Eu me lembro que na proposta pro Marinho, pro Ceará vir, ele ia botar o maior teto salarial do Ceará hoje, que no caso é por volta de 100 mil reais. Até eu pensei em dizer assim, acho que é pouco provável que ele venha. Por quê? Porque ele ganha 300 mil no Grêmio. Para ele chegar aqui e ganhar 100, eu não sei não. Só se o Grêmio chegar, o Ceará conseguisse com o Grêmio fazer um meio a meio para poder ver. Aí o Ceará acho que poderia até botar uma coisinha a mais. Mas aí, Carlos, continue aí, Carlos. Eu ia perguntar ao nosso convidado, o Éder Freitas, também é torcedor do Ceará, né? O que ele está achando dessas contratações, dessas especulações do time do Ceará em relação ao 2018 para 2019, essas mudanças, né? Mas antes, só um alô aqui pra galera, pro Henry, falando o seguinte, bora Leão, como é que é, Clerta Lemos, Rogério, traga de volta o Oswaldo e o Jean Mota. Falar uma coisinha, desculpa, só um pouquinho, Edu. Eu acho que soltaram especulação do Oswaldo, do Oswaldo no Ceará. Vamos deixar nosso amigo Éder, que é torcedor do Ceará e ver o que ele acha aí. Inclusive, eu li, se eu não me engano, foi no Diário do Nordeste, com relação a essa pergunta que você me indagou. O que corre dentro do Ceará é o seguinte, que eles não querem fazer como o Sport fez. Ou seja, colocaram um teto lá em cima, contrataram jogadores, não conseguiram pagar. Medalhões, né? Jogadores caros, né? E acabou sendo rebaixado. Então eles querem fazer, a política é o seguinte, aos poucos, entendeu? Mas para conseguir pagar, pelo menos foi o que eu li, foi o que eu entendi, né? Na política interna do Ceará Esporte Clube. Eu acho que é por aí, colocar medalhões para quando chegar lá e não poder pagar, eu acho que não é bem por aí. Justamente é isso que acontece, né? Porque o Sport fez um investimento altíssimo aí, jogadores caríssimos e tá aí, voltou para a Série B. E uma informação que eu li também, inclusive foi hoje, que na temporada passada foi 20% investimento. E nessa temporada vai ser 30%, se eu não me engano. Ou seja, 10% a mais, ou é 35%. Parece que foram 2 milhões, vai chegar a 3 milhões do teto do Ceará. Pelo menos foi o que eu estou me lembrando agora. A gente colocou lá no nosso Instagram que
Ao todo o Ceará vai receber, juntando tudo, né, cota, Cota de arrecadação, tudo, patrocínio, em torno de 70 a 80 milhões o ano todo de 2019. Rapaz, né? imaginar que há tempo atrás o Ceará não recebia nem 10% disso e agora com as administrações do... E o direito televisivo também. Pois é. E primeiro foi a administração do Eugênio, do Eugênio Rabelo lascou o Ceará, aí pegou o Evandro Leitão, chegou, arrumou o clube, passamos um sufoco, aí chegou agora na administração do Robson de Castro, e você vê, né, o disparate que era até o quê? Que época foi mais ou menos, acho que foi ali pelos anos de 2006, né, quando aconteceu esses problemas, 2006, 2007, o clube veio a melhorar em 2008, 2009, e aí subiu, o superávit cresceu. Aí você vê, né, que hoje as coisas estão bem diferentes hoje no Ceará. Não é não, Carlos? E um alô pro nosso amigo Samuel, que tava pedindo aqui Manda um alô pra galera da Lagoa do Banana, diretamente de Calcaia, nosso amigo Samuel. Lagoa do Seja Banana, bem-vindo ao nosso... é lugar bom, hein? Passeio de bug lá, só o filé. E também o pessoal do jet ski, das pranchas lá, né? Um alô aqui pro meu amigo Júnior Cavalcante, mais conhecido como Aldebaran de Touro, diretamente da Nassau. Um grande alô, um grande abraço, meu amigo. E vamos aqui, tem mais alguma coisa sobre o Ceará aí, Emanuel? Pra gente dar uma acelerada aqui, pra gente voltar pro nosso amigo. Vamos aqui falar do Fortaleza, o Tricolor de Aço. E aí, Biolo, o que é que você tem aí de novidade pra gente aí do Tricolor, do seu Tricolor de Aço? Nosso Tricolor campeão brasileiro, a Série B, o nosso Leão campeão, o Rei Leão do Brasil, né? Somos o único agora que o Leão, mesmo na Série A. Não tem o Leão não, né? Agora até o Leão Tricolor de Aço. Dizem que esse Leão só vai passear, é verdade? Rapaz, aí vamos ver, né? Vamos ver o time tá contratando aí, o presidente pé no chão, uma coisa boa do Fortaleza é o presidente pé no chão. Falando dos seus medalhões, eu lembro bem em 2006, Fortaleza era a primeira divisão, tinha grandes jogadores, um time chamado... Galeano. Né? Time chamado pelo o Real Madrid do Nordeste. Era. O que aconteceu? 1x0, 1x0. Eu fiz esse jogo, 2 jogos, aliás, eu fiz os jogos. E todos os Fortaleza como campeão cearense. É o que eu falo, futebol é no campo. Futebol é ali gramado, não é nome, papel, histórico, o jogador importa, mas futebol é no campo. Por isso que o Fortaleza vem trabalhando com o pé no chão, Marcelo Paes, um grande presidente, centrado, não quer medalhões no time, por quê? Porque desconcentra. Então vamos falar aqui das contratações, contratações, né? vamos lá. Júnior Santos, que defende a Ponte Preta. Isso, contrato, o maior contrato até agora, 3 anos de contrato, né? Júnior Santos, atacante. É o 4º atacante que o Fortaleza está contratando. Também fechou com Diego Alves. Felipe Alves, do Atlético Felipe Alves, campeão. que é Atlético Paranaense. repercutiu como campeão da Copa Sul-Americana, mas ele não era titular, né? Era titular, só jogou 6 jogos no Brasileiro. Quer jogos. dizer que ele era o reserva do Santos, né? O atual goleiro titular do Atlético, né? Que substituiu o Everton, que foi pro Corinthians. Né? Bom goleiro. Desculpa. E o Paulo Roberto, do Corinthians, também veio pro Fortaleza, né? Mas isso aí eu vejo. Nosso presidente quer manter a base sólida. Diego Jussani tem 7 clubes interessados em levá-lo, mas ele está ali, quer ficar no Fortaleza. Uma coisa boa do Ceni que ele tem essa proximidade com o jogador, ele traz o jogador para o vestiário, ele conversa, o jogador gosta do Rogério Ceni, isso é importante. Quer ficar também, Jussani, né? Apesar de ter 7 grandes do nosso futebol querendo Jussani. Edinho, é dado com quase certeza, passou a assinar o contrato, Edinho vai voltar para o Fortaleza, né? Isso é do próprio empresário dele. Conversando com o Fortaleza, ele jogou 6 jogos só no Atlético. Então ele quer voltar muito pouco. É um grande atacante. O Rogério Ceni já falou com ele por telefone. Vai voltar Edinho. Pode só chegar, assinar o contrato. Eu dou como certo a volta de Edinho. Contrato da casa. Leão gosta de jogar no Fortaleza. Gosta do Rogério Ceni. É uma contratação quase certa. Biola, só a respeito das contratações, né? Até eu citei um pouquinho na parte do Ceará, vou estar citando agora, né? É uma tristeza, né, que acontece muito no futebol brasileiro, não só aqui no estado, mas no futebol brasileiro em si, a velha famosa rasteira. Aconteceu nessa semana a rasteira do Bahia, né? O Bahia pegou com relação ao Rogério, já estava tudo fechado. O Rogério já tinha falado com ele, ó, que ia trazer para Fortaleza, que ele ia ter tudo certinho. Aí o Bahia pega e dá a rasteira e leva ele. Mas você vê o seguinte, Paulistinho, Rogério, jogador do esporte, não jogou com o Ceni. Jogou São Paulo. Jogou São Paulo, mas não nessa fase de Rogério Ceni técnico. Aí é diferenciado. Edinho jogou com o Rogério Ceni técnico. Sentiu o clima no time. O clube foi o campeão brasileiro, que poderia ser campeão brasileiro.
Né? Rogério era uma especulação, palavreado, é como você falou mesmo. Não adianta a palavra, tem que assinar o contrato. É justamente que muito acontece no futebol cearense, tanto Ceará como Fortaleza, a gente, pessoal da imprensa, a gente fica falando. Aqui, por exemplo, no Arquibancada, a gente diz quando fecha, a gente noticia que fecha. Quando a gente diz que é só especula, é só especulação. Porque a coisa que, por exemplo, no Arquibancada, fechou o contrato, assinou, aí a gente noticia. Eu acho que é uma coisa até para poder deixar o próprio torcedor. Lógico. Essa é a opinião própria minha, falar que para mim eu, Rogério Viola, dou com quase certa volta de Adilho. Pronto, então Não é uma coisa que tá certa, mas pelo não dá foi muita mais a informação do Leão, o Júnior Santos, Fortaleza comprou 50%. Né? Isso é do dia desse. Está comprado 50% para a parte de Fortaleza. Sobre para jogador, quer dizer, é um jogador que promete muito, né? Contrato de 3 anos, Fortaleza compra 50% de seus direitos econômicos, ou seja, boa promessa aí. Vamos aqui perguntar ao nosso convidado aqui, a defeito. O que é que tu tá achando aí desse ano de 2019 pro futebol cearense? Ceará na Série A, Fortaleza na Série A, Ferroviário na Série C. Promete ser um ano de ouro, né? O que é que tu acha aí, a tua opinião aí? Será um ano maravilhoso, né? Primeira vez nos pontos corridos, se eu não me engano, que Ceará e Fortaleza, né, vão se enfrentar. Clássico Rei pela primeira vez na Série A, na era dos pontos corridos, né? Exatamente. Última vez em 1993. Vamos lá. Isso mesmo. E o próprio Ferroviário, né, que meu pai é torcedor do Ferroviário, abraço pro meu pai, jornalista Eliezer Rodrigues, está na escuta. Grande abraço, Eliezer Rodrigues. Meu pai também é ferrinho, coincidência também. Nosso amigo Assis, né? Assis Turismo. Tá indignado Assis hoje. Só um alô aqui, nosso amigo Juscelino Silva. A temporada de 2019 vai ser a primeira vez que o Ceará e sua mulher vai estar na elite do futebol brasileiro. Os dois já tiveram juntos na primeira divisão. É que a gente falou aqui, Juscelino, Fortaleza e Ceará já jogaram na primeira divisão, mas em outros tempos. Na era dos pontos corridos, será a primeira vez que vai ter Clássico Rei. Primeira vez, e foi em 1982. Né? Não, teve em 92. A última vez lá, 1993, o Ceará ganhou as duas. Mas tu tava torcendo qual time lá? Tá só acompanhando, né? Tá só na Tá só na arquibancada curtindo, né? 3-1 Ceará. Vamos deixar nosso convidado aqui concluir o raciocínio, por gentileza, Éder, fica à vontade. E o Ferroviário, não é na Série C, não é isso? E também disputar a Copa do Brasil, né? Então, Ferroviário na Série C, Copa do Brasil, Ceará na primeira divisão. Atlético Cearense, né? Atlético Cearense participando da Copa do Brasil, né? O antigo de Clínica, né? O antigo de Clínica, atual Atlético. Isso. Inclusive na arquibancada teve com o Ari. O Ari, semana, grande lá na Ari, Beira-Mar, né? na Beira-Mar. Passou lá, né? Rapaz, mas esse cara é o cara, hein, mano? Rapaz, quando a gente menos espera, ele postou uma foto com uma celebridade cearense. Porque ele a Beira-Mar é como um piscinão de Ramos, né? Só passa estrela de Só Então, E pra finalizar, eu li no Diário do Nordeste, parece que vão ter 10 clássicos reis, se eu não me engano, somando tudo, é isso? Porque assim, o Ceará, a primeira o Campeonato Cearense vai ser um pouco eles contam diferente. finais. O Ceará e a Fortaleza vão entrar só na primeira fase, né? Aí provavelmente vai ser 2 na primeira fase, provavelmente 2 se encontrarem na final, 2 na Série A já vai 6. Não vale Fares Lopes não, pelo amor de Deus. Fares Lopes também. Fares Lopes também. É da faixa de uns 8 a 10. E olha se encontrar na Copa do Brasil, que é um pouco difícil. Aí é mais 2, né? Pode chegar até 10 clássicos rei, de fato, né? Mais alguma coisa sobre o Leão aí, sobre o Fortaleza, pra gente continuar aqui com o nosso amigo... Não, e Dodô, né? Dodô também aí, Dodô foi da boa campanha. Especulação da bola, né? Dodô vai ficar, viu? A especulação Dodô aqui, da bola. a especulação vai ficar, a conversa bem adiantada. Dodô destacou bastante, 38 jogos, jogou 35, meio de campo lá, levou o time pra frente mesmo. Dodô, eu acho que fica. Minha opinião, mais uma vez, acho que o Dodô fica. Tá bem caminhado. E aproveitando o que o Biola tá falando, né? Falando do Ceará, falando um pouco do Fortaleza e tudo, quero desejar parabéns aos 100 anos, que foi feito agora dia 18, 100 anos de Clássico Rei, certo? Quem Ceará e mais? Fortaleza. Ceará, né? Com 192 vitórias aqui, né? em cima do Fortaleza. Desculpa, meu filho. Dados. A maior sequência de vitórias também. Mas a maior goleada foi 8-0 Fortaleza também. Eita. Foi buscar, E a maior do Ceará foi 7-0 o Ceará também. E a maior sequência de vitórias foi de Ceará 17 jogos. Rapaz, eu lembro... De jogos entre oficiais e não oficiais. E oficiais é do Fortaleza 16 jogos, né? Mas eu lembro aquele 6-3 em 2006.
Eu tava do Aí lado, depois o atrás Ceará do gol, engraçado- atrás do gol ali, Casal Mulher. Ei, mas 3x3, engraçado ele que bateu eu- o pau no terceiro gol do O Ceará. mesmo Foi time que demais. levou de 6x3, depois ganhou o campeonato em cima do Em Fortaleza. 2006. Quem do ouvinte Ganhou tava o no Fortaleza estádio, lá na primeira divisão e o Ceará lá. quem é do ouvinte que tava no estádio, Fortaleza 6x3, 2006. O Éder No fez- terceiro gol do Ceará, tu se pode bater palmas. Manda recado aí, dá um toque aí no, aí lá, no fala Facebook. aí. Toque aí, eu tava lá, viu? Fala com a gente aí na live do Facebook. Fica à vontade, meu amigo. E eu, como torcedor do futebol cearense, torço sinceramente que o Ceará permaneça na primeira divisão, Fortaleza também, o Ferroviário continue com essa ascensão. E ressaltando uma experiência que eu tive muito legal no Ceará. É uma questão de 2015, eu recebi um convite da nossa torcedora Inês Cabral, que é a diretora da ala feminina do Ceará. Ela me convidou para ser mestre de cerimônia da sala de multivisual Robson de Castro. Eu tive a satisfação de apresentar o cerimonial, estava o presidente lá, toda a diretoria, alguns jogadores, e para mim foi muito emocionante apresentar esse cerimonial em 2015. Agradeço a Inês Cabral pelo convite. Grande Inês Cabral. Éder Freitas, eu queria aproveitar, você mudou várias vezes de ramo na vida. Essas últimas mudanças foi por causa da sua voz, né? De locutor, que fez justamente, sua vamos mudança. aqui- Me explica um pouquinho Vamos sobre aqui isso. aproveitar o gancho, né? Vamos aproveitar o gancho aqui, que ele tá falando que foi o locutor lá da cerimônia de inauguração de uma sala lá no Ceará. E vamos aqui continuar a metamorfose do nosso amigo Éder Freitas. E antes disso, vamos mandar um alô pro nosso amigo Lucélio Costa, na íntegra, grande Lúcia, grande abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. E Éder Freitas, primeiro automobilismo, depois fisiculturismo, e chegando aí como locutor de MMA, como é que a gente fala aí que eu não... Análcer. Análcer, é o mais conhecido como Bruce Buffer cearense. Fala um pouquinho aí dessa parte da tua carreira pra gente. Pronto. Aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente. E quando começamos no rádio, né? Recebi o convite do dono da Parrião, que eu tinha falado, tinha falado o nome dele, mas não me vem à memória, para trabalhar num programa de rádio. E comecei a ganhar essa experiência no rádio, né? Questão da voz, questão de colocar as palavras e tudo. E depois, subsequente, recebi outro convite para trabalhar no Grupo Cidade, no programa É o Novo, do falecido Ligeirinho do Brega. Que o meu papel lá era noticiar as notícias do programa. E na sequência, fui convidado para trabalhar na FM Tropical, no programa Só Forró. E nesse vai e vem, o jornalista Júnior Samurai, do site Meia Guarda, ele, tu tem uma voz legal e tudo, vamos apresentar um evento de jiu-jitsu, que foi o Open Carson Gracie no ano de 2011, lá no ginásio do Colégio Marista. Fui lá, apresentei o evento, a turma gostou da minha voz. Rapaz, a tua voz é parecida com o do Bruce Buffer. Tu quer apresentar um evento de MMA? Vamos lá. O convite foi através do Ari Lobo, e o presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Fui, apresentei o evento de MMA no ano de 2012 e um ano depois, e a partir daí pronto, foi uma série de convites de eventos e está até hoje, né? Ou seja, apresentei a maioria dos eventos de MMA, kickbox e Muay Thai do estado do Ceará, e aí teve a primeira edição do UFC Fortaleza, que foi em 2013, o Globo Esporte fez o meu encontro com o Bruce Buffer, que é o original, né? Lembro dessa matéria, viu? Lembro muito bem. Foi mal. Eu vi Olha, essa matéria aí. essa Foi- matéria foi aí bom. foi Foi uma lá aqui, matéria Fortaleza foi lá no Paulo Sarazate. Sarazate. Né? Foi do Paulo Minotauro contra Fabrício Verdun, a luta principal. Foi exatamente. Inclusive, a matéria ficou tão legal que ela saiu em rede estadual e fechou em rede nacional no Globo Esporte Nacional. Eu vi a matéria. Foi super nacional, excelente, foi. bacana. Você tava lá todo cobriram. empacotado. Todo né? empacotado. A caráter, exatamente. Tava a caráter. Por falar em Paulo Sarazate, o Paulo Sarazate é um local de grandes eventos de lutas aqui no estado, né? Tu já apresentou algum... Pronto, vários Vários eventos lá, né? eventos, Fala um pouquinho pra gente. inclusive um evento que foi o Ox MMA, que foi o reencontro do Bob Sapp com o Rodrigo Minotauro, que eles fizeram uma luta épica e teve o reencontro dele. Pride, Dynamite. Pride, a menina do show, hein? Há muito tempo, eu não lembro qual foi o ano dessa luta, se eu não me engano, foi em 2003, foi 2002. Aquela luta épica lá na época foi uma das. Foi pra quem muito não- falado na época. E Que Romulo? Minotauro apanhou que só a porra no começo e no final daquele armlock lá, inesquecível lá. E pra quem não sabe, né, pra aqueles que estão vendo o MMA e tudo agora, né,
o Pride foi um dos principais campeonatos internacionais, certo? Rolava lá no Japão. Teve Procópio, Procópio, não é o nome do... Procópio, teve o russo lá, Emelianenko Fedor Emelianenko. Fedor, o próprio que há muito tempo é o brasileiro, como é o Anderson Silva também foi lá, acho que também o Vitor Belfort também já lutou no Pride, quer dizer, que era só a nata das lutas, né, mistas, estavam no Pride, aí infelizmente o Pride não seguiu, aí veio o UFC com a tona, veio continuar o segmento que era o Pride lá no Japão. Eu tive o privilégio, Bruce, quando eu morei 10 anos nos Estados Unidos, morei no Havaí, conheci o Helson Grace. O Helson Grace é o segundo irmão mais velho, né, da família Grace, e ele fazia sempre festa, churrasco, gostava de jogar uma dama, e um dia desses aí, no final de semana, ele mostrou a luta do início, né, aquela coisa básica mesmo, era um ringue com corda ali. Não tinha muita regra, né? Não tinha regra. O pai dele, essa mesma luta que saiu hoje no Geographic Channel, mostrou essa história toda. E que lembra do Rei Zulu? A luta de Rei Zulu com o Rick Gracie também. Rei Zulu, exatamente. Cobra. O filho dele, o Zuluzinho, Anaconda, também fez algumas lutas no Pride, inclusive Ali lutou contra o Minotauro, o Zuluzinho. Ali é época, viu? Ali é Só um alô aqui pro nosso amigo Cícero Pinheiro, aqui é Cícero Pinheiro da Barra de Guabiraba, Pernambuco, torcedor do esporte. Agora vai Luciano Bivar, tá aqui o torcedor do esporte aqui, nos acha diretamente lá do Pernambuco. Um alô pra galera de Pernambuco. E o meu amigo nosso amigo Lucélio Costa, dizendo que tá com a Marina no braço, papai do ano, nosso amigo Lúcio. Conheceu o Lúcio lá na Feijoada do Bagaço? Isso aí, parabéns aí, nosso parabéns, amigo. Lúcio, parabéns. E continuando aqui com o Éder Freitas, a voz do MMA no Ceará. Qual foi essa emoção de conhecer o Buster Brofer lá? Como foi? Foi sublime, né? Tá na frente do maior announcer do planeta, né? E na época eu estava com 1 ano e meio de carreira de MMA e tá na frente do cara, que é o melhor do planeta. Fui muito bem recebido por ele. Inclusive, ele é profissional também no poker. E ele na brincadeira e tudo. Poker aqui. Vamos jogar um poker qualquer dia desse e tudo. Ele falando e tudo. Aí eu disse, Bruce, só quando eu estiver ganhando seus dólares. Né? Aí dá pra brincar de igual pra igual. Não dá pra brincar com o homem não, é que o homem O homem é chegado no... E você conheceu ele e ficou emocionado e vai ficar emocionado mais ainda com a premiação que estão lhe concedendo agora, né? Pronto. Indicação, quer dizer, indicação. Eu fui... recentemente tem um chamado prêmio... o Oscar do MMA Nacional. É o prêmio Oswaldo Paquetá. Então a turma, o presidente, o Fernando, ele viu as minhas apresentações e ele disse, Éder, vai ter agora em 2019 a premiação. Como está muito em cima e já tem uns 3 announcers, nesse não tem como você ir, mas no próximo você está indicado para participar do Oscar do MMA Nacional, que é o prêmio Oswaldo Paquetá. Então, para mim, só estar disputando a nível nacional um prêmio de maior apresentador de eventos de MMA do país é uma emoção extrema. Eu queria só pedir aqui o Éder Freitas, que é Metamorfose, teve várias profissões, né? Eu pedi ele para me ensinar um pouco mais sobre o kart, né? Que eu tô entrando nesse mundo aí do kart, já veterano, ensinar aqui ao Wesley Palestrinha um pouco de fisiculturismo. Pra ele... tô precisando perder a barriga, né? E dar uma dica de locução para o Rômulo e para o Rogério, que querem ser narradores esportivos. Pronto, aí. O cara sabe tudo. Pronto. Essa voz assim de locutor. Ó, cuidado, hein, meu filho, que de luta eu já tenho, hein, meu filho? Cuidado não. Não é luta. Começa a correr não, senão pega você. Se possível, eu gostaria de... Eu gostaria de narrar uma luta aqui uma simulação entre o Rogério Biola e o Wesley Rodrigues. Pronto, pode ser? Vamos lá. Bata, aí como é isso? Vai narrar a apresentação dos dois, né? Cuidado pra bicho não comer, hein? Ezio Palestrinha, tem que ser Ezio Palestrinha. Não, Palestrinha. Ela tem que ser, Palestrinha. Ezio Palestrinha. Diretamente da arquibancada. Diretamente da Rádio Classista. arquibancada. Evento da Arquibancada FC, vai. Boa tarde, senhoras e senhores, amigos do programa Na Arquibancada de todo o Brasil. Vamos para a apresentação do card da principal luta da noite. E este é o momento que todos estavam esperando. Agora!
cartel de 10 lutas, 9 vitórias, 1 derrota. 1,75 m de altura, 35 anos, representando Fortaleza, da cidade de Fortaleza, Ceará. Rogério Biola! E no meu canto esquerdo, com um cartel de 10 lutas, 10 vitórias, 1,75 m de altura, 35 anos, representando o Ceará Sporting Clube, da cidade de Fortaleza, Ceará, É isso aí, cara. Esse é o não, Cê. Mas sensacional. Parabéns, nosso amigo Éder. Ao vivo aqui, né? Ao vivo. Vai chegar, ó. Eu me senti. Piada, hein, meu filho? Eu me senti Negócio nos desse antigos. aí, Eu me mano. senti assistindo os antigos eventos de MMA que rolou aqui em Fortaleza. Parabéns, nosso amigo Éder. Éder, e fala um pouquinho pra gente aí o futuro. O que é que tu pretende aí? O que é que te espera aí? O que é que tu acha que te aguarda aí no futuro aí? Nessas carreiras aí que tu já andou pela vida aí. Fala um pouquinho pra Pronto. gente aí. Qual os planos para o futuro? Pronto. Prêmio, continuar, fechei, né, agora com o site Meia Guarda, a apresentação de toda a temporada do Jiu-Jitsu cearense, inclusive dia 13 agora de janeiro, vai apresentar o estadual, a abertura do estadual do Jiu-Jitsu. Fechei toda a temporada. No Action Fight, tive conversando agora com o Júnior Gaspar, que é o manager do evento. Também é 2019, você está contratado para todos os nossos eventos. E continuar trabalhando forte, né, no MMA, se profissionalizando cada vez mais, para quem sabe no ano 2019, 2020, que eu já estou indicado como a náusea do Brasil, ganhar esse prêmio. E isso no MMA. No rádio, né, eu sou radialista, fui sindicalizado em 2012 e tem um programa de rádio que vai voltar agora em janeiro, que eu estou de férias, que é o programa Forró das Antigas, na Rádio Costa Oeste FM. Bom demais. É bom demais. E continuar, né, nessa empreitada, tanto no MMA como no rádio. Quando ficar mais famoso aí, não vai esquecer dos amigos aqui, não. Da arquibancada. Rapaz, eu digo uma coisa, não esqueça desse rapaz, porque esse rapaz, ele contava os meus... Não tô vendo o dia que nosso amigo Éder aqui fazer uma locução ao vivo, disse que tomou com você lá de vez em quando lá na Gentilândia, Lá no né? Martins, a gente comanda lá a música lá. Que só dá vocês dois lá, né? Cara, mano, é perigoso, rapaz perigoso. Um alô, hein? Um alô, Rômulo. Vai um alô aí. Nosso amigo Marcondes Machado, grande abraço, obrigado pela sua participação. Um grande abraço aqui direto de Maceió e torcedor do Azulão do CSA. Olha aí, grande. Ó, Celcinho Marcondes. também, especulações pro Leão, Celcinho, hein? Celcinho, justamente. Será que leva? Será que não especulações. leva? E também teve o Ítalo, né? Que o ex-Fortaleza que foi contratado pelo CSA, hein? Dentro pro CSA, exatamente. Pois é, galera, pois então aqui vamos finalizando aqui o nosso programa, foi um prazer, eu queria agradecer, vamos aqui passar de um por um aqui na bancada para dar os valores finais aqui, quer deixar um recado aí? Não, pra finalizar, a galera do surf aí, Gabriel Medina, bicampeão mundial verdade. do surf. Nosso amigo Biola é uma aí, história, vale a pena. Surfista de Medina. bodyboard antigão, né? Das antigas. Venceu na onda de backside pra backdoor, surfei muito aquela onda ali. Um tubo nota 10, deep, como fala a galera do surf, andou muito, correu no trilho, passou na onda, nota 10, bicampeão mundial. O surf tá de parabéns. Parabenizar o É uma brasileiro história, Gabriel Medina. Medina. Ó, e vem mais títulos aí, viu? Que o Brasil Brasil Store, né? A gente São torce aí 10 no ranking pro... mundial que tá no top. A gente torce aí para que o esporte brasileiro sempre esteja em alta. Nosso amigo Manuel, um recado final aí. Mas agradecer as homenagens aí na festa do bagaço lá. Rapaz, o Foi homem muito fez... legal. O homem Fez a Até festa tu lá, ficou muito pouco tempo, Alex. O homem lá era a voz da imparcialidade. Todo mundo, pai, cadê o voz da imparcialidade? Agradecer e deixar assim um Feliz Natal, assim, eu sei que foi um ano para todo mundo complicado, tivemos altos e baixos, né, mas a gente desejar Feliz Natal, que todos nós podemos compartilhar com as famílias. É verdade que a gente só vai voltar agora quinta depois do Natal, né? Então. Com certeza. Quer dizer, vai ter programa, Aranito? Com certeza então pronto. desejar um Feliz Natal para toda a classe trabalhadora que a gente está na FETRAS, né? E para todos que estão nos ouvindo aí, espalhados pelo Brasil aí afora, viu? Muito obrigado. Nosso amigo Palestrinha, sua mensagem final aí, seu Feliz Natal pra galera. Pois é, eu desejo aí um Feliz Natal, né, pro pessoal
E a da promessa, torcida. e a promessa, A cadê? torcida cearense em Tem que si, pagar a né? promessa lá, né? Não, vamos pagar. A gente, era pra gente, eu ia até falar contigo Tá pra até enrolando. gente fazer isso na folga de quinta-feira, né? Mudou, né, pra escadaria do Santa Terezinha, né? Mas Ah, você vai- pai, ralando. você não quer que meu joelho aguente, não, né? Você quer meu joelho só na carne viva, né? Ah, pois é isso aí, Pois vamos é. combinar aí, né? sentindo Pois que tá é. só enrolando essa problema. Não, mas eu vou pagar porque vocês sabem muito bem que eu sou aquele que promete e cumpre. Eu não sou político, não. Ó. E assim, mandar um Feliz Natal para a torcida cearense que teve um ano maravilhoso. Eu estou torcendo principalmente para os clubes aqui da capital, Ceará ficando, Fortaleza campeão, Ferroviário campeão. Muitos, até um tempo atrás diziam que o Ferroviário não ia fazer muita coisa. Me resuma que o horário vai acabar, mano. E por sinal, deixar um Feliz Natal a todos que estão aqui na nossa bancada maravilhosa. Show! Ao Éder, que eu tô conhecendo aqui pela primeira vez. Espero que você queira vir, espero que você aceite mais convites nossos para falar do MMA, que é um esporte que o cearense gosta e que tem destaque no Muito UFC. bem, Ezio Palestrinho. Vamos agradecer agora especialmente o nosso amigo Éder Freitas, o Bruce cearense. Obrigado, Éder, por aceitar nosso convite. Esperamos aí que dê tudo certo e que você ganhe esse prêmio aí do melhor do Brasil aí. E queremos sua presença mais vezes aqui. Vamos fechar essa parceria dessa amizade aqui, que é o Arquibancada é isso. É amizade aqui na mesa e todo mundo conversando. Obrigadão pela presença, viu? Já está fechado. Muito obrigado ao convite, a você, Rômulo Jacob, ao Carlos Emanuel, ao Rogério Viola, ao Ezio Rodrigues, na técnica, o Orenilton Vidal. E parabenizar pelo programa, adorei a participação aqui. Estamos juntos, precisar, pode contar comigo. E parabéns também aos ouvintes, né? Desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos. Como nosso amigo falou, Ferroviário campeão brasileiro, Fortaleza campeão brasileiro, Ceará se manteve na primeira divisão. Só alegria pro futebol cearense no ano de 2019! Beleza, galera? E lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregados do Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Tem como presidente nosso amigo Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto, técnico responsável Orenilton Vidal. Eu sou o Rômulo Jacob e encerro aqui mais uma participação na Arquibancada, desejando um Feliz Natal a todos. E ano novo ainda vamos desejar semana que vem, porque semana que vem tem programa. Espero vocês quinta-feira que vem a partir de 1h30 da tarde. Segue a gente nas redes sociais, na Arquibancada Oficial. Valeu, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Fui! Boa.